Babaia, cantora, professora de canto, preparadora vocal, diretora musical. Iniciou a carreira de professora de canto na Música de Minas, criada por Milton Nascimento e Wagner Tiso em Belo Horizonte. Fundadora da Babaia Casa de Canto, primeira escola voltada exclusivamente para o aprimoramento do canto popular. Professora de canto na Bituca Universidade da Música em Barbacena e de canto popular na UFMG em 2010. Participou até então de 178 espetáculos como preparadora e diretora musical e vocal, preparadora permanente dos grupos Galpão e Ponto de Partida. Trabalhou com os diretores Gabriel Vilela, Vinícius Coimbra e José Luiz Vilamarim da Rede Globo, Aderbal Filho, Paulo José, Felipe Rich, Paulo de Moraes, Daniel Filho, Eduardo Moreira, Márcio Abreu, entre outros. Por 5 vezes, recebeu o Prêmio Shell na categoria de Melhor Direção Musical. Recebeu em 2009 a medalha Inconfidência. Em 2008, recebeu o Prêmio Mulheres Brilhantes e Notáveis. No Rio, fez preparação de coro nos shows Tambores de Minas, Pietá, Ser Minas Tão Gerais, do cantor Milton Nascimento. Em 2016, trabalhou a prosódia e interpretação dos atores das novelas Liberdade, Liberdade e Justiça. Vários artistas renomados por todo o país na música e no teatro já passaram pela sua orientação e preparação vocal, como Renata Sorrá, Regina Braga, Luiz Melo, Silvia Buarque, Tiago Lacerda, Ângelo Antônio, Nelson Xavier, Letícia Sabatella, Rosi Campos, Marcelo Antoni, Luana Piovani, Léo Pacheco, Cláudio Fontana, Isis Valverde, Jesuíta Barbosa, entre outros. A nossa Babaia. O registro consta que eu nasci em Carmo da Mata, porque foi de passagem. A minha mãe já estava grávida, meu pai foi trabalhar lá, então assim que eu nasci foi feito o registro lá, mas eu voltei para Cássia, bebezinha, então eu sou de Cássia porque a minha família é toda daqui, a minha origem é daqui, eu fui concebida aqui, então eu nasci só por acaso, em Carmo da Mata, mas o registro me consta e eu também não vou rejeitar uma possibilidade de ser filha de uma outra cidade mineira também, né? É aqui que eu cresci, né? A minha infância, a minha juventude. Eu, desde pequena, eu tive uma influência muito forte da minha mãe, a dona Alvarina Moraes, porque ela era musicista, ela tocava violino muito bonito, ela tinha um grupo de seresta. E minha irmã, a Zeli, né? Minha irmã mais velha, que tocava violão muito bem, e ela me ensinou muito cedo a tocar violão. Então eu cresci ouvindo serenatas, cantando em serenatas, cantando na escola, cantando no colégio. Eu sempre fui muito festeira, fui muito alegre, sempre fui até hoje, né? Tenho uma característica muito alegre, muito expansiva. E então, quando na adolescência eu tive uma oportunidade de cantar no conjunto de baile que chamava Demon Serenades, eu já dava aula, tem uma história linda. A dona Neném Pinto, né? Ela tinha uma escolinha, foi a primeira escola pré-escolar, Jardim da Infância, e ela convidou algumas crianças que cantavam para ensinar, fazer uma recreação para as crianças do Jardim da Infância, Dom Bosco. E várias crianças foram e acabou ficando só eu nessa história. Então a dona Neném, e como eu tinha uma constância, ela percebeu que eu levava aquilo a sério, ela então comprava uns cancioneiros, não tinha disco ainda sobre músicas infantis, e então a mamãe aprendia a música, ela escolhia, vamos fazer uma festa para o Dia das Mães. Então, você podia aprender essa música. Então, a mamãe, que lia a partitura, me ensinava. A minha irmã tirava a harmonia no violão, me ensinava. E eu ia para a dona Neném ensinar as crianças. Quando eu chegava lá, olha que coisa linda, ela falava assim, chegou a professora de canto. Olha o meu destino. E também porque a dona Neném, ela era minha referência, eu adorava ver ela ensinar. E ela foi minha professora, e eu queria ser professora. Então, ali já estava brotando, né, essa coisa, esse gosto, né, por ensinar. Quando eu fui para Belo Horizonte, né, para estudar música, eu comecei a estudar no Palácio das Artes. E lá, porque eu, como cantora popular,
eu queria fazer uma aula de canto, só que só existia de lírico. Então, eu fui fazer aula de lírico, porque, de uma certa forma, era uma forma de estudar, de trabalhar a voz. E lá eu achava muito distante a forma do lírico para a técnica era distante da expressão. Mas eu comecei a inventar, sempre fui inventadeira. Então, eu comecei a inventar algumas formas. E tinha um amigo meu, José Imar, que ele dava aula lá também, e ele sabia dessa minha história. Pois bem, passou um tempo, eu trabalhava no estúdio de ensaio, e o Milton Nascimento foi ensaiar a música dos Quilombos, que foi um musical maravilhoso lá em Belo Horizonte, que viajou pelo mundo afora. E eu trabalhava no escritório, e eu ficava ouvindo, nem olhava para o Milton, morria de vergonha. Ele chegava lá, eu ficava intimidada, né? E depois, quando eles foram gravar o disco, uma das cantoras do coro faleceu e eles me convidaram para cantar nesse disco. Tive o primeiro contato profissional com o Milton, que foi esse. Logo depois dessa gravação, eu soube, em 82, que ele abriria, ele com Wagner Tiso e mais 2 sócios, eles iam abrir uma escola só de música popular. Eu fiquei louca, falei, bom, agora eu vou estudar canto popular. Aí as coisas da vida, né? Então, quando eu cheguei lá, porque eles não queriam professor de erudito. Então, quando eu cheguei lá, eu pensei que eu fosse dar aula de violão para criança, porque era isso que eu fazia em Belo Horizonte para sobreviver. E aí eu cheguei lá, tudo bem. Quando eu cheguei na secretaria, o Zé Imar falou assim, olha, essa é a Babaia, ela vai dar aula de canto. Eu quase caí dura, né? Engoli seco, ninguém percebeu. Eu sou muito corajosa, sempre topei, depois eu me viro. E aí, cheguei lá em cima para conversar com eles, eu tinha um curso de canto que até hoje eu não sei de onde que eu tirei. É Deus, né? E um pouco da minha formação, do que eu tinha vontade de fazer como aluna de canto. Então, eles gostaram muito da minha ideia e eu fiquei lá por 3 anos. Então, o Prêmio Shell, na verdade, ele não é só meu, né? Ele é de um conjunto de profissionais. Mas eu devo a eles pro Gabriel Vilela, que é daqui do Carmo do Rio, sabe? Ele era meu fã quando eu morava em Cássia, porque a gente ia cantar lá e ele adorava. Eu conheci o Gabriel Vilela com o grupo Galpão, lá em Belo Horizonte. Por coincidência, eu era professora, preparadora vocal do Galpão, conheci o Gabriel. E nós estamos há 26 anos juntos, é o 30º trabalho agora. Eu vim de lá antes de ontem, então nós começando um novo projeto. Então a gente desenvolveu uma parceria mesmo, sabe? Então, o Gabriel Vilela, o Milton, eles foram marcos na minha vida. O Gabriel também é um divisor de águas, porque é onde ele me apresentou o mundo do teatro. O Galpão foi um dos primeiros grupos que eu trabalhei lá em Belo Horizonte. Então, eu peguei o Galpão muito no início, eles eram muito verdes ainda nessa questão de cantar. Então, eu fui desenvolvendo também uma metodologia com eles, né? Eu tive parceiros, que foi o Hernani Maleta, o Fernando Musi, nós 3 éramos uma equipe que trabalhava a música. E o Galpão, como eles têm um trabalho de pesquisa muito forte, eles também foram evoluindo nessa questão. Então, para mim, foi uma referência muito grande. E eles são uma referência no Brasil inteiro. Eu viajo pelo Brasil todo, trabalhando com atores, e é impressionante, assim, eles sempre chegam à frente, eles são meu cartão de visita. Sabe, assim, como que eles são fortes. E é um grupo que está aí fazendo 35 anos, não é à toa, né? História constante de resistência, de trabalho profundo, sério, e eles me proporcionaram isso, a possibilidade, né, de encontrar teatros maravilhosos, atores maravilhosos. O Gabriel tem um pouquinho de ciúme disso, ele fala assim, onde a senhora está por esse Brasil profundo? Eu adoro, porque agora eu considero esses trabalhos que eu faço fora como ir para o Brasil profundo. Quando a escola do Milton fechou, do Milton Nascimento encerrou, eu estava profundamente apaixonada por dar aula de canto. Eu queria só ser professora, eu não queria mais nem cantar, fazer carreira de cantora, só canto por hobby, e é assim até hoje. Então, eu achei assim, importante dar continuidade, eu não quis parar, eu quis prosseguir. Então, comecei assim, num projeto muito simples, não imaginava ter uma escola de canto, isso foi acontecendo naturalmente. Então,
eu tive uma quantidade muito grande de alunos, de procura, e eu então comecei a formar outros professores, inclusive uma das que está cantando aqui comigo hoje, a Celinha Braga. Ela e a Alô Braga, elas são as minhas primeiras alunas na escola do Milton, e a Celinha foi professora na minha escola, e ela tem uma escola de canto lá maravilhosa também. Então, o que eu acho interessante é que eu multipliquei, né? Tudo que eu sabia, eu ensinei para as pessoas, para profissionais maravilhosos. O Belo Horizonte tem hoje assim, um grupo de professores de canto popular muito importante, e eu tenho muita honra disso, né? E então, com o passar do tempo, a minha escola de canto já tem 26 anos. E então, o que eu fiz? Eu fui desenvolvendo muito na área da fisiologia. Eu sempre fui muito apaixonada por saber sobre voz. E nesse tempo, eu tive vários otorrinos e fonoaudiólogos que se interessaram pela voz, pelo canto popular. Então, sempre me procurou para que a gente pudesse fazer uma troca de experiências. Isso, para nós, foi muito enriquecedor. Então, a partir disso, eu desenvolvi não só a expressão do canto popular, a forma de cantar do popular, como também a prevenção, os cuidados com a voz. Eu sou muito preocupada com a saúde vocal. Quando eu falo saúde vocal, eu estou falando da saúde do corpo como um todo. E todos os professores com quem eu convivi, eles são extremamente cuidadosos com a voz, que precisa ser. E essa mesma forma para o canto popular que eu tenho na minha escola, ela é só canto popular. Eu não tenho outro instrumento. Foi a primeira escola voltada só para a voz. Talvez ainda seja a única, só voltada para a voz. Uhum. E também eu desenvolvi isso no teatro, levei essa linguagem para o teatro, então eu faço uma troca. O teatro me dá a expressão, a interpretação, e a música me dá a técnica que eu levo para o teatro. A música sempre foi o forte, né? Por exemplo, eu lembro de eu andando pela rua cantando sempre, correndo e cantando sempre, correndo e cantando. Inclusive eu sou corredora, eu gosto de correr. E eu acho que tem essa questão da música, do coral, sabe? Das pessoas, né, que me influenciaram muito, como a minha mãe, a Zeli, a dona Nenê, a Remilda, né, no coral, o professor Heitor, o Pilo, o Ronaldo, né, do conjunto, os meus amigos que sempre nas rodas de cantoria, né, aqui. Então, assim, eu tenho tudo que eu lembro de Cássia está sempre ligado a uma felicidade. Eu fiquei emocionada. Eu levo isso para o mundo, sabe? As pessoas falam, nossa, você é muito alegre. Eu falo, mas eu venho de uma origem alegre. Eu e a Lu e Celinha, nós somos amigas há mais de 30 anos. E sempre que a gente se encontra, a gente ri tanto, a gente diverte tanto. E ter vindo para cá, nós abrimos um parênteses na nossa agenda louca. E a gente, aqui andando na praça, assim, nós falamos, gente, olha que delícia a gente está aqui, né? No oásis, porque a gente está aqui vivendo só um encontro de amigas, né? Meu marido está aqui também, os amigos estão aqui. Eu falei, a gente está num momento assim de amizade, de pureza, de alegria, um sentimento tão importante, né, para tornar a nossa vida melhor. Eu acho que isso é o que mais me incomoda, a falta de amor pelo país, pelas pessoas, pelo mundo, né? Isso está muito difícil de conviver. Eu fico muito pouco em Belo Horizonte, mas o pouco que eu fico, eu tenho um filho maravilhoso, né, o Rômulo, e eu tento ficar o mais próximo, assim, mais em casa. Eu não saio muito, eu fico muito em casa, porque eu quero curtir a minha família, a minha casa, e eu consigo isso. Obrigada pelo carinho e pela oportunidade de falar um pouquinho de mim, da minha história, né? Que eu sou tão grata a tudo, todas essas coisas que eu vivi, que eu vivo, né? Sou muito grata a tudo, e principalmente quando as pessoas me dão a oportunidade de falar sobre isso. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a fé virá cheia de esperança. Nessa luz que ela traz, não se apagará jamais. Brota em nós um
sorriso de criança. Sinta tudo que fazemos juntos, tendo mais força pra ela vencer. Pense na felicidade, na simplicidade que vai te mover. Ria, provoque alegria, transforme o seu dia, um novo amanhã. Diga pra quem quer que seja: eu tenho coragem, você vai vencer. Pense nas crianças cheias de esperança. Pense nas crianças cheias de esperança.